Nosso governo e nossa mídia compartilhamos valores com pessoas que estão cometendo genocídio. E também estamos, no caso da Nova Zelândia, envolvidos nisso de diferentes maneiras. Sabe, como um militar que conheço disse, temos uma bandeira na mesa porque temos tropas no Mar Vermelho orientando especialistas que estão identificando alvos OTIS para mísseis enviados pelos americanos, ou bombas enviadas pelos americanos, muitas vezes decolando de bases na Austrália, aliás. Então os australianos também estão envolvidos nisso. E tocando no que o Ramon disse, acho que a realidade é que a maioria dos neozelandeses, por causa do estado deplorável da nossa mídia, na verdade não sabe que estamos fazendo isso. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conduzindo um painel para discutir o jornalismo em tempos de genocídio. Estou acompanhado por 3 jornalistas baseados na Nova Zelândia que recentemente publicaram sobre esse mesmo tema. Estou aqui com Eugene Doyle, que já esteve neste canal antes, Jeremy Rose, que passou uma década como produtor em diferentes programas da RNZ, e Ramon Das, professor sênior no programa de filosofia da Teherenga Waka, Victoria University of Wellington. Senhores, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui. Obrigado por nos receber. Bem, vocês escreveram esse artigo e, se entendi corretamente, foi uma reação a uma reportagem da RNZ, ou seja, a Radio New Zealand. Vocês poderiam explicar para nós qual é o principal ponto do artigo de vocês? Talvez possamos começar com o Eugene. Claro. Então, para dar o devido crédito, a Rádio New Zealand fez uma avaliação da própria cobertura. Eles solicitaram uma revisão independente. Fizeram uma avaliação conduzida por um ex-jornalista da própria Rádio New Zealand, um profissional de comunicação muito experiente que basicamente concluiu que a transmissão atendeu de forma quase inabalável aos altos padrões jornalísticos. E eu li esse artigo, não poderia discordar mais. Entrei em contato com meu querido amigo Jeremy e mencionei isso para ele. E ele disse, poxa, quero participar disso, quero escrever uma resposta. E então, durante um curry no dia seguinte, viramos um trio quando Ramon se juntou a nós. Mas sim, talvez você continue daqui, Jeremy. Sim, fiquei muito feliz quando o Eugene entrou em contato, porque eu estava adiando até mesmo a leitura do relatório, já que estava tão irritado com as notícias sobre o relatório. E como o Eugene disse, isso aconteceu porque a própria Radio New Zealand queria que fosse feita uma revisão. Mas os termos de referência pareciam ser apenas analisar as reclamações e ver se alguma delas tinha fundamento. Mas o fato é que todas as reclamações já tinham passado pelo processo de análise de reclamações. Então ele está olhando. Na Nova Zelândia temos o Conselho de Mídia, a Autoridade de Padrões de Radiodifusão e a própria Radio New Zealand analisa uma reclamação quando a recebe. Então, basicamente, já era uma conclusão previsível. E para nós, o ponto principal era que, ao analisar reclamações individuais, eles perderam a visão do todo, que é o genocídio estava e está recebendo o tipo de atenção que se esperaria para um crime dessa magnitude. E você sabe, obviamente, nosso instinto foi dizer que não. Mas eu sabia que tinha parado de ouvir religiosamente a Radio New Zealand, eu costumava ouvir quando trabalhava lá, e provavelmente por alguns anos depois. Então pensei, vamos dar uma olhada mais de perto. E uma coisa que fiz, que não entrou no relatório, foi comparar com... Bem, olhei para Gaza, o banco de dados vai até 2008, e Ucrânia. E foi bastante marcante. A Ucrânia tem mais do que o dobro, cerca de 6.000 itens individuais de 2008 até agora, e Gaza tem menos de 3.000. Agora, isso pareceu meio contraintuitivo. 2008 é o ano da chamada primeira invasão de Gaza. Houve a Marcha do Retorno. Já aconteceram 4 guerras desde então.
E nos últimos 18 ou 19 meses temos visto ataques extraordinariamente cruéis. Quero dizer, não vimos nada parecido antes, então fiquei surpreso. E depois analisamos. Mas o que me chamou a atenção, porque eu, mesmo não sendo realmente um ouvinte, olho o aplicativo toda semana para ver se há entrevistas que eu gostaria de ouvir nos programas em destaque. E fiquei impressionado com quão poucas, na verdade nenhuma, entrevistas havia com palestinos, ou críticos israelenses, ou até mesmo apoiadores israelenses do que está acontecendo. E isso me pareceu surpreendente, especialmente se olharmos para os anos anteriores, quando esses temas eram abordados. Então é isso em resumo, e nós destacamos, analisamos casos específicos, mas o próprio relatório meio que fornece uma explicação para o motivo pelo qual, se existe um viés, esse viés pode existir. E é a tese da proximidade, e eles explicam isso. Alguns ouvintes podem estar familiarizados, mas a ideia básica é, se um ônibus bate em Wellington, isso vai ser notícia. Se bater em Bombaim, provavelmente não. Mas ele ampliou isso, ou eles mencionaram, como uma proximidade cultural. E proximidade cultural, eles disseram, os israelenses são mais parecidos conosco. Eles falam inglês como primeira ou segunda língua. São culturalmente semelhantes. Devemos estar atentos a isso. E isso meio que me chocou profundamente, porque pensei, bem, o que você está descrevendo, na verdade, é racismo. Posso perguntar, isso estava realmente nessa reportagem original da RNZ? Eles realmente disseram, somos mais parecidos com os israelenses, portanto devemos ser mais conscientes culturalmente, do lado deles? Não exatamente. O que eles realmente disseram foi que era algo do qual você deveria estar ciente. Eles levantaram a possibilidade, mas não foram além disso. E eu acho isso um absurdo. Você certamente deveria considerar isso como uma possibilidade. E acredito que, de certa forma, é bastante provável que seja verdade. Mas se for real, então você precisa enfrentar isso e fazer algo a respeito. Mas, na verdade, desde que publicamos isso, um acadêmico entrou em contato comigo, um acadêmico de jornalismo, e ele disse que é extraordinário. Essa ideia de proximidade cultural vem de um relatório de 1965, de um matemático norueguês e pesquisador da paz, Johan Galtung, se não me engano. Então eles analisaram o que acontece no mundo e tentaram encontrar uma explicação para o motivo de a mídia não relatar com a profundidade que deveria as coisas que acontecem com as pessoas nesses países. E não era sobre cultura que eles estavam falando. Ali, eu ouvi rapidamente, é muito sobre poder. Ele diz, veja, se for uma pessoa poderosa de um país poderoso, isso certamente será noticiado. Portanto, é altamente relevante para esta discussão, mas estranhamente não foi explorado, nem nem explored. E eu acho que o Ramon também mais bem sobre isso que eu puxei. Sim, e Ramon, você pode talvez explicar muito rapidamente também o próprio relatório? O relatório foi feito em resposta a reclamações à RNZ, certo? Você pode explicar isso também? Sim, o relatório foi encomendado pela RNZ em resposta a reclamações. E como Eugene e Jeremy disseram, a pessoa que o escreveu, acho que é justo dizer, tinha uma postura do tipo, não há nada para ver aqui. Foi o tipo de relatório que imagino que a RNZ ficaria bastante satisfeita em ter lido. Mas os aspectos que chamaram a atenção do Jeremy e do Eugene também me chamaram a atenção, especialmente essa questão da proximidade. O autor do relatório, acho que é justo dizer, fez uma observação. Ele não tirou nenhuma conclusão disso. Mas eu realmente acho que há uma conclusão que devemos tirar disso. E é meio que o outro lado do que ele estava falando. Ele estava falando sobre como Jeremy disse, você sabe, quando coisas acontecem com pessoas que fazem parte da sua comunidade, da sua nacionalidade, ou que são pacientes de certa forma, coisas acontecem com elas. E quando coisas acontecem com elas, isso é mais noticiável do que quando acontecem com pessoas do outro lado do mundo. Mas é claro, há outro aspecto que é,
e sobre as coisas que nós fazemos, os eventos nos quais podemos ser caracterizados como os atores desses eventos. E acho que é isso que é relevante aqui. Jeremy mencionou a comparação com a Ucrânia, onde, claro, o partido responsabilizado por isso na grande mídia é a Rússia, um inimigo oficial. No caso de Gaza, claro, é Israel em primeiro lugar. Os Estados Unidos são praticamente cúmplices. Mas esses são nossos aliados, na Nova Zelândia e no Ocidente de forma geral. Somos nós que agimos nesses casos. Somos os agentes. E você pode pensar que a mídia pública, o que certamente inclui a RNZ, deveria agir no interesse público. Na verdade, esses são parte dos princípios do Conselho de Mídia que o autor deste relatório menciona logo no início. E esses princípios especificam que a mídia deve agir no interesse público, onde isso é definido em termos do que as pessoas provavelmente se importam. E acho justo dizer que o ocidental médio se importa muito, ou se importaria muito, se soubesse que seu governo e seus líderes estavam cometendo genocídio, que é o caso. Certo. Eugene? Eu só. Sim, amém para isso. Vou te dar a citação direta do relatório que o Jeremy mencionou. Israel, como resultado do turismo, comércio, alinhamento com o Ocidente e idioma, tem uma proximidade maior com a Nova Zelândia nas notícias do que os palestinos e a Palestina. E sabe, eu sei que esse é muito discurso em torno de pessoas como nós. E acho que a tragédia de tudo isso é que o relatório da Radio New Zealand está correto. Sabe, nós compartilhamos, não nós aqui, mas nosso governo e nossa mídia, compartilhamos valores com pessoas que estão cometendo genocídio. E também no caso da Nova Zelândia, estamos envolvidos nisso de diferentes maneiras. Sabe, como disse um militar que conheço, temos uma bandeira na mesa, porque temos tropas no Mar Vermelho, especialistas em alvos que estão apontando os outros para mísseis enviados pelos americanos, ou bombas enviadas pelos americanos, muitas vezes decolando de bases na Austrália, aliás. Então os australianos também estão envolvidos nisso. Tocando no que o Ramon disse, acho que a realidade é que a maioria dos neozelandeses, por causa do estado deplorável da nossa mídia, na verdade não sabe que estamos fazendo isso. Ou, só mais uma coisa, que compartilhamos valores com essas pessoas. Achei que houve um exemplo brilhante e marcante disso no ano passado, e provavelmente veremos de novo este ano. Nagasaki tem seus dias anuais de comemoração, logo depois de Hiroshima, obviamente. E no ano passado, os australianos, neozelandeses, canadenses, britânicos e americanos, todos eles saíram. Não compareceram. Não apareceram nas comemorações porque seu querido amigo, seu grande parceiro, Israel, não foi convidado. Então acho que isso resume muito bem a situação nesse aspecto. E também foi uma história que foi seriamente subestimada pela nossa mídia. Quero dizer, de certa forma, pode-se argumentar que após 19 meses desse ataque, e após 80 anos de, você sabe, uma campanha de extermínio, essas máscaras estão caindo. E o fato de compartilharmos valores com Israel agora revela uma triste verdade. Um valor comum do mundo ocidental, branco e europeu, é o genocídio ao redor do mundo. Talvez isso seja um pouco exagerado, mas também existe essa crítica em relação à grande mídia em geral. E talvez, Jeremy, você possa comentar sobre isso. Vou destacar uma coisa que você disse e acho isso marcante. Eu observei nos últimos dias e é a Irlanda que está se manifestando. Então eles não são uma colônia de colonos. Sabe, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos. Nós somos colônias de colonos, assim como Israel é. Por isso, eles se manifestam. Os espanhóis, com sua história muito recente da Guerra Civil Espanhola, também estão se manifestando. Mas os países que não estão se manifestando merecem ser observados. E o seu ponto sobre isso, quero dizer, uma das coisas realmente marcantes, na minha opinião, em nosso relatório, foi que recebemos uma visita da Francesca Albanese. Agora, na Nova Zelândia, normalmente não recebemos pessoas assim.
Tivemos muita sorte de ela estar aqui em novembro de 2023, acho, ou talvez dezembro. Então houve a oportunidade de entrevistar essa pessoa de destaque internacional, uma figura absolutamente vital em tudo isso. Nosso programa principal na Rádio New Zealand foi o único que a recebeu. Normalmente eu esperaria que ela tivesse uma entrevista de 20 ou 30 minutos. Eles a colocaram em um quadro de 3 minutos. Mais de 2 minutos disso foram dados ao Mark Regev em um trecho da BBC. Então foi basicamente um pedido de desculpas pelo exército e pelas forças armadas israelenses, falando, e depois deram a ela menos de 1 minuto para responder a isso. Quero dizer, ela estava no estúdio. Para mim foi extraordinário, e esse foi o uso da BBC. Então acho que se você olhar para a RNZ da Nova Zelândia, e a maior parte da cobertura jornalística da mídia em geral, será muito semelhante à da BBC, da ABC e de outras, porque é de lá que tiramos as informações. Pegamos da BBC, da Reuters e assim por diante. Então não será melhor nem pior, mas será muito semelhante. E não há nenhum esforço feito. Na verdade, o relatório fala sobre isso, sobre a necessidade de fontes confiáveis. Não parece haver nenhum esforço para ir além dessas fontes confiáveis. Acho que você também já pensou sobre isso, Eugênio. Claro. Quero dizer sim, fontes confiáveis foi uma das coisas que realmente me chamou a atenção. Porque é claro, se você olhar para a Rádio New Zealand, as fontes confiáveis deles são basicamente um desfile da grande mídia ocidental do homem branco, sabe? BBC, Reuters, Guardian, todos esses. E o problema disso é que você acaba enquadrando as histórias de uma maneira específica. Você ouve certas vozes mais do que outras. E vou te dar um exemplo, que não estava no relatório, porque aconteceu só há alguns dias, mas acho que é bastante ilustrativo. Houve uma matéria no New York Times que realmente chamou minha atenção. E tinha uma manchete genial. Dizia, Hamas comemora tiroteio que matou mãe israelense a caminho de dar à luz. Hamas comemora tiroteio que matou mãe israelense a caminho de dar à luz. E é propaganda, então você tem que admitir, uau, essa realmente acertou em cheio. Um dos problemas, e percebi que essa história apareceu em todos os principais veículos de notícias ocidentais, é que a forma como foi apresentada era de pessoas comemorando o assassinato de uma mulher grávida, o que é obviamente horrível. Isso acendeu um alerta na minha mente sobre o tipo de monstruosidade que o Ocidente gosta de atribuir aos palestinos. Você sabe, os 40 bebês decapitados e coisas assim. Então, ao ler a matéria, claro, você só teve um pequeno trecho de um comunicado de imprensa do Hamas que realmente não... Sabe, você não conseguia entender qual era a posição deles. Além do fato de que celebraram a resistência lançando um ataque contra uma comitiva. Nem tenho certeza se eles sabiam que uma mulher havia sido morta. Isso não ficou claro. Mas o que a BBC, o New York Times e todos eles fizeram foi dar enorme cobertura a pessoas como o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Eles não destacam que ele é um criminoso de guerra indiciado, atualmente liderando um genocídio. Apenas citam Netanyahu, que dizia estar profundamente chocado com o ataque horrível contra uma mulher grávida. E esse evento desprezível reflete exatamente a diferença entre nós, que valorizamos e promovemos a vida, os israelenses valorizam e promovem a vida, e os terroristas desprezíveis cujo objetivo de vida é nos matar e tirar vidas. E então, se isso não bastasse, deram espaço ao Sr. Katz, o ministro da Defesa, mas não se deram ao trabalho de realmente conversar com o Hamas ou sequer apresentar um trecho decente da cobertura deles. Então, é disso que falamos um pouco em nosso relatório, que trata da forma como as histórias são enquadradas, das fontes confiáveis, de quais vozes são ouvidas, de quais vozes são amplificadas, etc.
E a propósito, não vi nenhuma reportagem na mídia ocidental, mas certamente vi em fontes do Oriente Médio, citando israelenses pedindo a destruição completa das aldeias palestinas ao redor. Mas isso tende a ser minimizado. Ramon, quais são suas observações sobre a forma como o genocídio em Gaza está sendo retratado? E quando digo genocídio em Gaza, estou colocando uma abordagem muito específica sobre o que está acontecendo, certo? Tive uma discussão muito interessante com um pesquisador alemão que faz uma distinção muito útil entre escolha de palavras, enquadramento e narrativa. O que você diria? De modo geral, vamos falar sobre o enquadramento e a narrativa que estão chegando ao público neozelandês sobre isso. Bem, seguindo meus coautores, acho que antes de tudo, precisamos reconhecer que grande parte da cobertura internacional na Nova Zelândia, incluindo a RNZ, realmente segue essas chamadas fontes confiáveis, BBC, The New York Times e assim por diante. Nesses meios de comunicação, especialmente na mídia americana, que acompanho mais de perto, provavelmente o aspecto mais significativo da abordagem é essa ideia de que existe uma simetria no conflito, o que é realmente o aspecto mais pernicioso. Quando se passa a impressão de que é uma espécie de via de mão dupla, onde ambos os lados são culpados de algumas coisas, mas ambos têm reivindicações legítimas, você realmente omite a característica mais importante, que, como você disse, remonta a 80 anos ou mais, na verdade, que é o fato de que existe um plano de longo prazo, e isso de forma alguma começou em 7 de outubro de 2023, um plano long prazo para o Spurs Palestine do Mael Hanks. Esse era o sonho dos primeiros sionistas, de David Ben-Gurion, o primeiro primeiro-ministro. Então, se essa imagem não recebe espaço suficiente, a imagem que surge é aquela em que dois lados, provavelmente em algum conflito religioso interminável, que é como muitas pessoas veem o conflito, estão nessa luta sem fim. E você perde essa visão mais ampla. Então, acho que esse é provavelmente o aspecto de enquadramento mais significativo. Mas não acho que devamos ignorar o Strang. Eu não vi essa pesquisadora alemã. Vi a miniatura, mas na verdade não ouvi a entrevista dela. Mas, se ela estava falando sobre as palavras realmente ditas, acho notável quem não é ouvido, mesmo quando suas credenciais são impecáveis na grande mídia. Então, John Mearsheimer, sobre a guerra na Ucrânia, ou Jeffrey Sachs, sobre Gaza e Israel, essas pessoas não podem ser descartadas com referência à falta de serem europeias, brancas ou algo assim. É o conteúdo do que eles estão dizendo, que por ser apresentado de forma tão coerente e plausível, simplesmente não recebe espaço na grande mídia. E isso, acho que não devemos perder isso de vista também. Sim, mas isso não é, sabe, assim que funciona. Se você tem uma narrativa dominante, ou pelo menos uma narrativa que afirma ser dominante, uma das coisas que ela precisa fazer é explicar, dentro do seu próprio referencial, o outro lado. Por que existem pessoas que não concordam conosco? E a forma como explicam as atrocidades que estão acontecendo é culpando os palestinos por serem terroristas, certo? E então culpam todo mundo que não concorda com eles de ser antissemita, ponto final. Quero dizer, basicamente todos são pessoas más. E assim, dentro da bolha, você tem uma visão de mundo coerente. Jeremy, de que maneiras você acha que a mídia pública na Nova Zelândia é cúmplice nessa criação de uma coisa tipo fontes confiáveis, nós contamos a verdade, entregando uma visão de mundo, em vez de entregar notícias? Sim, eu diria que a Radio New Zealand faz parte da mídia mais ampla da Nova Zelândia, e é tudo bem parecido nesse sentido, pois depende principalmente de fontes estrangeiras, já que fazem muito pouco do próprio jornalismo. Então pode haver uma ou outra entrevista com um palestino local, por exemplo, na RNZ eu encontrei duas, e nas duas vezes eles foram colocados junto com um neozelandês judeu, não com um israelense.
E eu acho isso problemático, mas provavelmente é uma questão diferente. Na minha opinião, é o pecado da omissão. Com certeza, a Rádio New Zealand está noticiando nos últimos dias o que está acontecendo em Gaza, e é algo bastante horrível. Mas comparado com... é só que é a minimização disso, em vez de... Não, na verdade, tem uma coisa que realmente me incomoda nessa abordagem. Israel praticamente sempre recebe, sabe, uma espécie de direito implícito de resposta. Então você vê o 38 hospital em Gaza sendo bombardeado e dizem que Israel afirma que é porque ali é uma base do Hamas. Agora, se você voltar ao hospital Al-Shifa, 18 meses atrás, era isso que eles alegavam. Uma reportagem decente diria que Israel sempre fez essa alegação. Mas estudo após estudo mostrou que isso não é verdade. E na verdade, mesmo que fosse verdade, seria como derrubar um avião porque há um sequestrador a bordo. Sabe, não é razoável em nenhuma circunstância, mesmo que tivessem encontrado alguma evidência. E pelo que eu sei, nunca houve evidência real. E eles também poderiam relatar que médicos ainda estão em prisões israelenses, onde foram torturados e assim por diante. Então, falta contexto. E há uma questão de equilíbrio, onde acho que o equilíbrio acaba funcionando contra nós porque dizem que precisamos dar evidências iguais para os dois lados. Mas no mínimo, quando talvez 60, talvez 200 palestinos morrem para cada israelense que morreu, se dessem o devido peso a isso, você mal ouviria falar de algum israelense. Quero dizer, os números são tão absolutamente desiguais. E nem estamos, quer dizer, um parente me disse outro dia falando sobre como é perturbador sentar em Tel Aviv, tomar seu café, conversar com os amigos, enquanto o que está acontecendo do outro lado da fronteira continua, porque a vida segue normal. Então, até mesmo esse tipo de relato nos diria mais sobre o que está acontecendo, de certa forma, do que o que recebemos. No fim de semana passado, basicamente temos 4 jornais de fim de semana, e só havia uma reportagem de Gaza. Quero dizer, foi uma semana bastante horrível e a única reportagem era sobre o Festival de Cinema de Cannes, que havia um filme palestino e ele recebeu uma ovação de pé, e nada de Gaza. Então toda a mídia... Então sim, é a omissão, é o fato de que algo absolutamente horrível e evitável está acontecendo e que nosso governo poderia estar tomando muito mais medidas a respeito. Nós não reconhecemos a Palestina. Praticamente não estamos recebendo refugiados, nenhuma ação militar, absolutamente nada. E quanto a recuar de... Quero dizer, por exemplo, eu pensaria que se você soubesse quem é o patrocinador de um genocídio, se você o identificasse, qualquer país razoável diria: a partir de agora não vamos mais ter nenhum tipo de relação com eles como aliados militares. Agora isso nem sequer está sendo considerado. Quero dizer, nunca ouvi ninguém discutir se é aceitável com os Estados Unidos, que são os financiadores de um genocídio. Isso simplesmente não é mencionado. É realmente surpreendente para mim como as pessoas encaram isso, porque veja, eu sou suíço, e os suíços são criticados repetidamente por terem feito negócios bancários e de ouro com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e por serem apoiadores do genocídio nazista, claro, de forma indireta. Agora, nós nunca enviamos bombas, nunca realmente demos cobertura política aos nazistas, mas o que está acontecendo no momento é tão extremamente revoltante que acho que não resta à grande mídia outra opção a não ser tentar de alguma forma encontrar uma maneira de resolver esse dilema. Podemos talvez falar um pouco também sobre a escolha das palavras usadas? Porque o que sempre aparece repetidamente é que falamos sobre reféns israelenses em Gaza, mas falamos sobre prisioneiros palestinos em Israel, certo? E que falamos sobre uma guerra, quando na verdade, como você disse, uma guerra implica algum tipo de simetria. Quero dizer, vemos uma guerra propriamente dita acontecendo entre Rússia e Ucrânia, certo? Lá você tem exército contra exército.
Estamos em uma situação completamente diferente. Eugênie, você pode falar um pouco sobre essa questão da escolha das palavras e da forma como o tema é apresentado? Vou te dar dois exemplos, na verdade. Na nossa mídia, a Rádio New Zealand se referiu à guerra de retaliação de Israel contra Gaza. Come Trace. Sim, retaliatório, sabe? E a resposta correta para isso é que a história não começou em 7 de outubro. Mas até ter a ousadia de colocar isso no texto me parece algo muito desagradável. E sim, concordo totalmente com o que você disse. Pascal, isso está acontecendo demais. Mas você também pode fazer as pessoas dormirem de outras formas. Só queria retomar algo que o Jeremy estava falando, sobre se deveríamos estar envolvidos em uma parceria militar completa com os Estados Unidos da América enquanto eles estão cometendo um genocídio. Ontem à noite mesmo, participei de um protesto muito colorido e animado, contra o USS Blue Ridge, que é o navio de comando da 7ª Frota dos Estados Unidos. Agora, você provavelmente sabe, Pascal, que a Nova Zelândia tem uma legislação antinuclear muito rigorosa. Somos conhecidos por ter a legislação mais forte do mundo. Chama-se Lei da Zona Livre de Armas Nucleares, Desarmamento e Controle de Armas da Nova Zelândia, de 1987. E mesmo assim, de alguma forma, o navio de comando da 7ª Frota dos Estados Unidos está ancorado ali no porto de Wellington neste momento. Fizemos um grande protesto, bem em frente a eles. Estávamos do outro lado da rua e havia uma cerca de barreira entre nós. Mas todo o comprimento do navio estava coberto de manifestantes, muitos deles com bandeiras palestinas. Deixamos bem claro que eles não eram bem-vindos em nossas águas enquanto cometiam genocídio. Essa era a nossa posição. E eu só quero comentar brevemente sobre como a grande mídia na Nova Zelândia cobriu isso. Bem, o The Post fez essa matéria aqui. A manchete era: USS Blue Ridge risca Wellington da sua lista de desejos. Nunca tinha vindo a Wellington antes, então não é adorável? Todos nós deveríamos nos sentir muito bem com isso. E então era meio que uma matéria de viagem feita por essa repórter. Uma das nossas melhores, a melhor das melhores repórteres. Vou ler só os 2 últimos parágrafos, porque eles meio que resumem o estado da mídia neozelandesa. Por motivos de segurança, há lugares onde não podemos ir. Mas o que vemos é mostrado com orgulho. Quando somos escoltados para fora, a tripulação sorri para nós. Alguns deles vão ao jogo de rugby esta noite. E é isso que passa por análise geopolítica na grande mídia da Nova Zelândia no momento. Péssimo estado das coisas na mídia, Ramon. Quero voltar a esse ponto, as explicações do porquê. E claro, temos o Manufacturing Consent do Noam Chomsky e do Herman, mas acho que há algo mais acontecendo aqui. Sabe, esse impulso de colegas seus, de jornalistas, não só na Nova Zelândia, mas em todo lugar, de alguma forma suavizar realidades duras e colocá-las em um formato mais palatável para o leitor, que faz com que todos, no fim das contas, mesmo que um pouco incomodados, ainda se sintam confortáveis. Isso é uma das questões. Você acha que essas pessoas realmente pensam ativamente? Tipo, como conto essa história para que meus leitores não fiquem chateados? Eu acho que essa questão da psicologia moral é realmente interessante. Acho que foi o próprio Chomsky quem disse uma vez que é raro alguém pensar ativamente: estou fazendo mal e vou fazer de tudo para encobrir isso. Na verdade, a maioria das pessoas, como todos nós, é especialista em racionalização. Quando as circunstâncias exigem, inventamos uma história para contar a nós mesmos que o que estamos fazendo é para o bem maior. O que estamos do lado no final das contas, ou algo está assim.
Mas eu acho que existem, como eu estava dizendo sobre o trabalho de algumas dessas outras pessoas contemporâneas e proeminentes, certas histórias que você pensaria que são óbvias demais para serem ignoradas. Quero dizer, a que realmente se destaca para mim é simplesmente o número de jornalistas mortos em Gaza. Como qualquer veículo de mídia pode ignorar essa história? Então eles sabem que não podem enviar jornalistas para Gaza porque não é seguro. Quando a ONU está retirando seus trabalhadores humanitários porque não pode protegê-los, ninguém está seguro lá. E certamente não se estiverem expondo a situação dos palestinos que vivem em Gaza. O motivo pelo qual os jornalistas não estão lá é porque Israel não permite que eles entrem. Os jornalistas iriam para Gaza agora. Eles estão proibidos de ir para lá. Como você disse, é de longe o lugar mais letal, provavelmente da história, para jornalistas no momento. Quero dizer, eu meio que percebi que mais jornalistas foram mortos em Gaza do que nas guerras da Primeira, Segunda, Coreia, Vietnã, Afeganistão, etc., combinadas. A Repórteres Sem Fronteiras afirma com confiança que pelo menos 35, acho que desses 250, foram alvo e assassinados. E tenho certeza de que eles têm um critério muito rigoroso. Sabemos que casas de jornalistas estão sendo bombardeadas. Também sabemos que Israel tem o exército mais avançado tecnologicamente do mundo, com bombas de precisão à sua disposição e conhecimento absoluto de toda aquela região. Então, sim, é um crime completo contra o jornalismo e a humanidade, e a indignação tem sido realmente pouco noticiada. Sim. E vamos lembrar que agora já temos mais de 200 jornalistas mortos. E também temos um precedente, não só jornalistas. Quero dizer, temos um precedente em que Israel matou explicitamente trabalhadores humanitários da World Shore Kitchen ou algo assim. Certo? Um pouco mais de um ano atrás, 3 carros foram alvo um após o outro e todos foram mortos. Eles não eram repórteres, mas de certa forma, esses trabalhadores humanitários estavam em uma situação semelhante. Eles queriam entrar e fazer algo para melhorar a situação e foram mortos. Isso foi notícia por 3 ou 4 dias, talvez uma semana, e depois sumiu e foi esquecido. E Israel disse, bem, você sabe, erros acontecem. É guerra. Erros acontecem. Com certeza podemos. Mas Marhala, de todos sabemos que se quer um desses crimes, se 200 jornalistas tivessem sido mortos pela Rússia, a resposta seria muito, muito diferente. Se 15 trabalhadores de ambulância tivessem sido executados a queima-roupa pela Rússia, isso seria notícia mundial e teria uma enorme repercussão. E seria celebrado, não é a palavra certa, me desculpe por usá-la, mas seria exibido por toda parte como a história de Bucha. Estaria no mesmo nível. Alguém aqui consegue explicar para si mesmo, mais uma vez, a psicologia dos colegas que fazem isso? Acho que a maioria dos jornalistas não é tão corajosa quanto gostaríamos. Eles atuam em ambientes que os desencorajam, que os desestimulam a serem corajosos. Todos nós ficamos muito decepcionados com nossos colegas jornalistas, escritores e a grande mídia, porque realmente falta coragem a eles. É por isso que o papel de pessoas como você, Pascal, e de todos os outros que estão por aí contando essas histórias, entrevistando pessoas, é tão enormemente importante. Nosso trabalho é romper com isso e tornar o que parece ser normal, onde eles quase se esforçam para normalizar essas coisas absolutamente bizarras e terríveis, como matar crianças e atacar jornalistas, anormal, porque é profundamente anormal. Para ser justo com meus ex-colegas, seria muito raro que qualquer um deles tivesse escrito uma matéria que fizesse qualquer uma dessas coisas, porque eles não estão escrevendo as matérias. Eles estão reproduzindo matérias que são fornecidas. Na minha opinião, o que eles deveriam estar fazendo é organizar a própria cobertura da RNZ, suas próprias entrevistas e assim por diante.
E isso não está acontecendo. São poucos os casos em que posso dizer que acho que a Rádio New Zealand criou algo realmente abaixo do padrão e que eu criticaria. A entrevista com o Albanese é um desses casos. Mas, em geral, o problema é que eles estão apenas pegando matérias do resto do mundo. E qualquer um desses itens, isoladamente. Eles vão ter coisas sobre as quais você pode reclamar, talvez abordagem ou algo assim, mas, no geral, vão estar ok. Vai ser uma reportagem dizendo que Israel bombardeou um hospital ou algo do tipo e quantos ficaram feridos. Como eu disse, talvez não forneçam contexto, mas não é nada que me faça pensar que um jornalista vá para casa e pense, meu Deus, fiz algo terrível hoje, escrevi algo que simplesmente não é verdade. Isso não está acontecendo. É a omissão. É o não fazer as coisas. Então é um pouco diferente. Duvido que eles tenham feito isso, e muitos deles nunca fariam. Se você é produtor de um programa, só esperaria organizar 1 ou 2 entrevistas por ano sobre esse tema. Fico impressionado com o fato de que eles não fizeram nenhuma, quero dizer. Mas é isso. Quero dizer, eu concordo, Jeremy, mas acho que o ponto, e com o qual todos nós concordaríamos, é a seleção das matérias. Ou seja, escolher a matéria da BBC, da Reuters ou do New York Times, que só cita Benjamin Netanyahu, Israel Katz e pessoas desse tipo. E nossa mídia está muito envolvida em contar essa versão da história, o que de certa forma volta à sua pergunta sobre como essas pessoas se sentem ou do que se trata. E eu acho que nós, sim, como disse C.S. Lewis, sabe, a última coisa que queremos abrir mão é a ideia de que não somos boas pessoas. E eu acho que no Ocidente, coletivamente, precisamos acabar com essa ideia de que, de alguma forma, o Ocidente é moralmente superior ou bom, ou qualquer coisa assim. Você não pode estar cometendo um genocídio. Você não pode fazer parte de uma máquina de mídia que, na verdade, permite que uma narrativa ocidental dominante obscureça a mente da maior parte da população. Você não pode fazer parte de uma máquina que silencia vozes palestinas incrivelmente importantes, vozes do Oriente Médio de todos os tipos, e não chegar em casa à noite e pensar, será que eu realmente fiz meu trabalho ontem à noite, ou só cumpri o papel? Ramon, você comentar sobre isso também? Sim, acho que falamos sobre o número de jornalistas mortos em Gaza. Outra história que, na minha opinião, está praticamente ausente da grande mídia tem a ver com as atitudes israelenses em relação ao genocídio, que são facilmente acessíveis. Houve alguns relatos horríveis de soldados das FDI comemorando, você sabe, crimes contra civis em Gaza. Isso é facilmente encontrado. Mas as atitudes dos israelenses comuns, pelo menos dos judeus israelenses, também são bastante marcantes. E acho que isso é uma notícia relevante, pois são bem diferentes do que, bem, já falamos sobre os Estados Unidos e as potências europeias. Nesses países, acho justo dizer que seus líderes não estão representando os desejos de seu público. Eles frequentemente agem de forma contrária ao que sentem as pessoas que representam. Em Israel, você realmente não pode fazer esse argumento. Uma pesquisa recente realizada por uma empresa israelense, a Geocartography, mostrou que 82% dos israelenses judeus apoiam a limpeza étnica de todos os palestinos de Gaza e 56% apoiam a expulsão de todos os árabes e israelenses. Esses são cidadãos de Israel. Então, acho que essas são atitudes que também chocariam muitas pessoas, mas que realmente não são discutidas em detalhes na grande mídia. Esse é um ponto realmente importante, porque 20% dos cidadãos de Israel são palestinos. Então, na verdade, na única democracia do Oriente Médio, bastaria que cerca de 30% dos israelenses judeus apoiassem uma verdadeira paz para que ela acontecesse. Mas o fato é que o percentual que votaria nisso atualmente está em dígitos únicos. Recentemente fiz algo que achei que ajudaria a obter uma perspectiva histórica. Voltei aqui na Nova Zelândia e tenho certeza de que existe isso na maioria dos países. Temos um banco de dados online pesquisável de todos os jornais ao longo do tempo.
Olhei para duas coisas. Uma foi o genocídio armênio e a outra foi Mão, no sudoeste da África. Então, o genocídio armênio, claro, a palavra ainda não existia. Ela foi inventada justamente para descrever esse acontecimento. Você encontra muitos artigos sobre os terríveis massacres e assim por diante dos armênios cristãos. Quando você olha para o caso do sudoeste africano, novamente, mesmo naquela época, éramos dependentes das agências de notícias. As notícias sempre eram breves e diziam algo como: 100 cavalos foram enviados para ajudar os alemães em sua luta, 26 nativos foram mortos a tiros. Eles teriam sido enforcados, mas quiseram mostrar que balas os matariam porque havia alguma dúvida. Sabe, simplesmente as coisas mais horríveis. Mas isso, frequentemente chamado de primeiro genocídio do século XX, mal foi mencionado na nossa mídia. Então, é uma longa história. E existe uma consciência sobre isso. Quando trabalhei na Rádio New Zealand, um dos meus colegas, o chefe da Rádio New Zealand Pacific, costumava falar sobre o coeficiente racial dos valores das notícias. Ele era suíço, na verdade, como você. E ele dizia: veja, a morte de um anglo é uma notícia. 3 ou 4 suecos, isso é uma notícia. 25 paquistaneses, talvez. E o motivo pelo qual ele se incomodava tanto com isso era porque ele era o chefe das notícias do Pacífico. Eles faziam um trabalho realmente excelente em toda a região do Pacífico Sul, mas quase nunca aparecia nos principais telejornais. Sabe, tinha que ser algo muito grande para que considerassem digno de destaque. Então existe uma longa história dessa proximidade. Quando é uma notícia importante em países poderosos, os outros nem têm chance. Sim, e isso só reforça o racismo que está no cerne da mídia. E a escolha seletiva, de novo, quero dizer, você já deu o exemplo, Eugênie, certo? De uma mulher israelense grávida que morreu por causa das atrocidades que estão acontecendo, o que por si só já é algo horrível. E ninguém gostaria que uma mulher grávida morresse. Ninguém em sã consciência desejaria isso. Mas o fato de que isso recebe uma matéria inteira e destaque na primeira página, enquanto não há uma única menção a todas as mulheres grávidas que têm morrido em Gaza, e as 25.000 ou 30.000 crianças que foram mortas nesse meio tempo, e o fato de que Gaza agora tem a maior população de crianças mutiladas do mundo inteiro. Quero dizer, isso cria um desequilíbrio tão grande que é difícil para a população pensante, da qual acho que podemos nos considerar parte, não querer vomitar. Me desculpe, isso me deixa fisicamente enjoado. Talvez. Qual seria o antídoto para isso? Porque, de certa forma, acho que o jornal britânico Guardian tem o nome mais honesto, porque é o guardião da opinião correta, certo? O guardião do que pode ser dito, o guardião do que pode ser pensado, do que deve ser pensado. Como poderíamos, se pudermos reformar a grande mídia, porque ela não vai desaparecer? Mas se tentarmos reformá-la, como deveríamos proceder para dizer, por exemplo, que temos novos padrões para garantir que essas abominações de má prática jornalística não aconteçam novamente? Vocês têm ideia, senhores? Vamos começar com o Eugênie. Let's start with Eugene. Certo. Sim, olha, é uma tarefa incrivelmente difícil. Quero dizer, estamos na mídia alternativa por causa de quão ruim é a mídia tradicional. Mas uma das coisas que tende a acontecer é que você trava essas lutas longas, essas campanhas prolongadas, e você está no deserto com números muito pequenos. Eu sei disso por causa de coisas como o movimento contra a guerra do Vietnã, o movimento antinuclear e coisas assim, o movimento anti-apartheid, as campanhas esportivas contra a África do Sul. E quando esses movimentos começam, eles são pequenos, são desprezados, são minoria. Então, com o tempo, porque temos os melhores argumentos, porque estamos do lado certo, eventualmente nós frequentemente, não sempre, mas frequentemente vencemos. E quando começamos a vencer, o outro lado começa a se adaptar à realidade. E eu percebo que no mundo ocidental, essas fissuras estão começando a aparecer agora.
o Financial Times criticou o comportamento de Israel, acho que na semana passada. O primeiro-ministro da Espanha, acho que o Jeremy mencionou isso, o primeiro-ministro espanhol chamou Israel de Estado genocida. Países covardes como Nova Zelândia e Austrália ainda não deram esse passo, mas esperamos que cheguem lá. E a mídia vai começar a mudar à medida que o movimento cresce, e acho que também à medida que os horrores aumentam, infelizmente. Mas sim, acredito que o trabalho que fazemos definitivamente contribui para o que vai mudar a grande mídia com o tempo. Ramon ou Jeremy primeiro? Sim, não. Sobre esse assunto, acho que o Democracy Now! Merece um grande reconhecimento porque eles têm feito um trabalho extraordinário. Você sabe, o programa de rádio americano, na verdade é rádio e TV, não é? Mas acho notável que seja financiado pelos próprios ouvintes, então eles têm liberdade para fazer o que quiserem. Mas, sinceramente, em uma semana eles entrevistam mais palestinos, incluindo palestinos dentro de Gaza, contando o que está acontecendo. Tivemos 18 meses na Rádio New Zealand. Quero dizer, é uma voz atrás da outra. E é por causa disso, e obviamente de lugares como Al Jazeera, mas você sabe, não é que a informação esteja indisponível para quem quer saber. O fato é que as organizações de mídia das quais as pessoas comuns dependem simplesmente não estão cobrindo o assunto com a atenção que ele exige. Para mim esse é o problema. E eu, sim, quero dizer, há muitos outros. Mas para mim o Democracy Now! Realmente se destaca e mostra o que é possível fazer. E mais uma coisa, não são só os palestinos que eu quero ouvir. E não são só israelenses de esquerda como Gideon Levy ou Amira Haas ou quem quer que seja. Quando a ABC, que eu suspeito ser muito parecida com a Rádio New Zealand, embora tenha mais recursos e tenha feito mais entrevistas, entrevistou Francesca Albanese em um painel, foi com, e eu não sei a pronúncia, mas Deora Island, o general por trás do plano do general, o homem que chamou Gaza de um enorme campo de concentração, que é um defensor da limpeza étnica. Isso é fantástico. Queremos pessoas assim no rádio. Queremos ouvir direto da fonte. Mas não estamos ouvindo nenhum dos dois. Não estamos ouvindo nem as vítimas, nem os porta-vozes genocidas e sem remorso que estão disponíveis para falar. Eles não têm vergonha. Quero dizer, isso é o que mais chama atenção, eu acho. Normalmente é muito, muito difícil estabelecer a intenção. No caso de Israel, isso vem do presidente para baixo. Ramon, você quer acrescentar isso a isso? Sim, eu apoiaria o que o Eugene disse. Obviamente não existe uma solução mágica, mas em geral a maioria das pessoas é sensível a questões morais. E quando há muitas pessoas, o que claramente está acontecendo cada vez mais, como ele disse, quando o Financial Times está escrevendo sobre isso. Hoje, Alastair Crooke, no Judging Freedom, falou sobre como senadores republicanos dos Estados Unidos têm pressionado Benjamin Netanyahu, dizendo que isso é inaceitável. Você não pode ter crianças queimando até a morte em tendas. Isso simplesmente não podemos isso. Sabe, esse é o tipo de coisa que vai aos poucos trazer mudanças, se é que algo vai. Não há garantia, é claro. No caso da Rádio New Zealand, se eles simplesmente seguissem os princípios aos quais estão obrigados, em especial aqueles de que falamos, em que não se pode omitir informações de interesse público e assim falhar em seus deveres jornalísticos. Eles deveriam contar as histórias que provavelmente importam para a população em geral sobre o que seus governos estão fazendo, especialmente quando são chamados de conspiradores de um genocídio. Isso seria um bom passo. A conclusão triste aqui é que se temos jornalismo durante períodos de genocídio, o fato de termos genocídio é provavelmente um forte indicativo de que o jornalismo não está cumprindo o papel que deveria. Senhores, estamos nos aproximando do final. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma consideração?
Só para reforçar esse ponto, acho que o mundo seria melhor se trouxéssemos mais vozes para o debate. Acho que todos concordamos com isso. E talvez isso fizesse a grande mídia deixar de ser tão incrivelmente entediante. A maioria de nós já se afastou e está envolvida nisso há bastante tempo. E nós criamos um ambiente mais rico e interessante, um cenário de disputas que, na minha opinião, torna as notícias mais interessantes. E também abre oportunidades para trazer verdades que atualmente não estão sendo contadas. A única matéria difamatória que já fizeram contra mim foi a única matéria difamatória que já fizeram contra mim foi de um jornalista de uma emissora estatal na Áustria. E uma das perguntas que ele me fez foi: como você consegue pagar pelas traduções da sua cobertura? Isso custa dinheiro. Você está recebendo dinheiro de Moscou? Algum financiamento russo está chegando até você? E eu tive que explicar para ele. Eu sei que isso é difícil de imaginar para alguém que trabalha em uma emissora estatal, mas esses canais realmente geram dinheiro por causa da indústria publicitária e assim por diante. Existem jornalistas que vivem de sua profissão, não por serem financiados pelo Estado, mas por realmente, terem leitores e pessoas que querem apoiá-los por meio de publicidade ou pagamentos diretos, certo? Fico pensando se esse é um caminho a seguir, mas talvez isso deva ser discutido em outro momento. Desculpe por roubar a última palavra aqui, mas Jeremy Rose, Ramon Das e Eugene Doyle, muito obrigado pelo tempo de vocês hoje. Incrível.